Os municípios do Alto Tâmega lançaram um ultimato ao governo. Se perderem os atuais serviços judiciários, vão agir em tribunal contra o novo mapa judicial. A ideia partiu de Fernando Campos, presidente da Câmara Municipal de Boticas, com quem hoje estamos à conversa. Senhor Presidente, antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Os municípios do Alto Tâmega decidiram lançar um ultimato ao Governo com o intuito de, e no fundo incentivado por si, com o intuito de que vão agir em tribunal caso se concretize o encerramento dos tribunais no Alto Tâmega e a perca de serviços em alguns tribunais também nesta região. Este é um último grito de revolta que os vários municípios do Alto Tâmega decidiram realizar caso percam os serviços que tanto querem. Exatamente. O município de Boticas tomou a decisão dele próprio interpor uma providência cautelar com a publicação da Lei da Reorganização dos Serviços Judiciários, porque para além ainda falta agora sair, digamos, um decreto regulamentar que vai implementar a lei que saiu e, portanto, nós estamos expectantes, estamos a aguardar qual é a solução, mas há serviços já que claramente perdem o Alto Tâmega, independentemente até de poder perder ou não algum espaço físico, digamos, a um tribunal, que é a concentração dos serviços na comarca de Vila Real, onde as ações a partir de 30 mil euros, quando inicialmente até era pensado em 50 mil euros, 30 mil euros passam a ser julgadas em Vila Real. Isto é, evidentemente, um prejuízo tremendo para a população do Alto Tâmega. Eu, na última reunião da Associação de Municípios, portanto, na AMAT, propus aos colegas se estariam disponíveis para, em conjunto, prepararmos uma providência cautelar para interpor contra essa medida do Governo. Ora bem, todos estiveram de acordo, naturalmente que a providência cautelar só pode ser colocada em tribunal quando a lei entrar em vigor. A lei só entra em vigor passados 60 dias, portanto, de ter sido publicada, digamos que fins de outubro, princípios de novembro, ela entrará em vigor, e se efetivamente se concretizar o prejuízo que nós imaginamos que venha a acontecer para a população do Alto Tâmega, naturalmente nós estamos preparados, estamos já com um gabinete de advogados a preparar a providência cautelar, que será imediatamente interposta no Tribunal Administrativo de Mirandela contra esta medida que, a concretizar-se, naturalmente é altamente lesiva, é a machadada final nas regiões do interior. Nós falamos do nosso caso concreto, mas isto é um pouco replicado por todo o interior do país, ao passar as comarcas para comarcas distritais, há revelia, ninguém sequer percebe o raciocínio do governo, não nomeou o governador dos civis, quer acabar com os distritos, e de repente há uma inovação que é pelos distritos. Enfim, acho que há aqui muita incoerência, vamos aguardar, mas naturalmente que estamos todos muito preocupados, evidentemente que estamos. A perca destes serviços, que tipo de consequências terá na população local? São muitos e difíceis até de quantificar. A população está envelhecida, todos nós sabemos. Há aldeias localizadas a várias dezenas de quilómetros das vias principais. Não há um sistema de transportes públicos regulares e com horário condizente, digamos, com a abertura dos serviços dos tribunais. O que quer dizer que as pessoas só se podem deslocar ou por carro próprio, e muitos não o têm, ou por transporte de carro de aluguer. E isso, evidentemente, que vai dificultar muito. Todos nós sabemos como é que funcionam os serviços de justiça, quer dizer, convocam 30 testemunhas para o mesmo dia, depois adiam 30 vezes os julgamentos, quer dizer, tudo isto é em prejuízo das pessoas. Evidentemente que as pessoas começam a fazer as suas contas e vão, e isto é entendido, e é, de facto, digamos, um obstáculo à justiça. Portanto, o acesso à justiça, que é um direito constitucional de todos os portugueses, fica naturalmente muito dificultado e é também por isso e contra isso que nós estamos preocupados e estamos a pensar na providência cautelar.
O senhor conhece bem a região, conhece bem os serviços que a região, os serviços judiciais que a região tem. No caso concreto, conhece bem o serviço judicial de que Boticas presta. Acha que neste momento há condições para que os tribunais se mantenham abertos, para que os serviços continuem da forma em que estão agora a funcionar? Não, provavelmente tem que haver uma organização e nós não podemos ficar cegos, surdos e mudos àquelas que são as evoluções da própria sociedade e esta dificuldade de custos, o endividamento que o país tem e, portanto, nós temos que perceber que é preciso aligerar custos. Não há dúvida nenhuma. Aliás, quando se colocou a hipótese de o Tribunal de Boticas encerrar, as pessoas lembram-se de eu ter dito, tem problema desde que os julgamentos sejam feitos em boticas, desde que todo o procedimento sejam entregues em boticas, a audição das testemunhas, etc, etc. Se as pessoas não tiverem que ir a lado nenhum, e se for o seu juiz e o seu procurador que venham aqui fazer os julgamentos e que analisem os processos, nós não temos nada contra isso. Nós só há uma preocupação, e isso para que não haja a dificuldade de acesso à justiça, que é as pessoas terem no local habitual o serviço que têm necessidade quando recorrem à justiça. Agora, se o processo é enviado para Lisboa, para ser um juiz de Lisboa a analisá-lo, ou um procurador, para nós não temos problemas nenhuns. Quando for julgamento, quando for a audição das testemunhas, quando for a entrega das peças nos processos, se for feito em boticas, tudo bem, não temos objeção nenhuma contra isso. E até onde estão dispostos a ir, tanto o senhor como a autarca, como os seus colegas do Alto Tâmega, caso se percam estes serviços? Bem, eu tenho esperança que haja bom senso, naturalmente, estamos preocupados, mas temos esperança que haja bom senso, tem havido alguns contactos que indiciam alguma abertura no sentido de que possa haver alguma melhoria, e se for neste sentido que eu acabei de dizer, de que as pessoas não percam elas próprias, digamos, e não fiquem encarecidas o seu acesso à justiça, nós não temos objeções. E eu acho que é um caminho que está aberto e que espero que o Ministério da Justiça e o Governo no seu conjunto tenham a lucidez de entender que as nossas preocupações são legítimas e são facilmente resolúveis. E é assim que terminamos hoje que estivemos em Boticas à conversa com Fernando Campos.